Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha um ótimo dia. E no programa de hoje nós vamos falar sobre condições climáticas, aumento das instabilidades sobre a faixa central do Brasil. Vamos falar também sobre mercado da pecuária de corte. Vamos comentar sobre a nova lei de passivos ambientais para o estado de Goiás. Vamos comentar sobre o aumento das empresas goianas certificadas para exportar para países árabes. E vamos mostrar como foram as exportações de milho no mês de janeiro. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre condições climáticas. A semana iniciou com o aumento das instabilidades sobre a faixa central do Brasil. E quem promove isso é a permanência de uma frente fria sobre a costa do Sudeste, que dará origem a um novo episódio da Zona de Convergência do Atlântico Sul, ZACAS. A ZACAS nada mais é do que um corredor de umidade e instabilidade que sai da região amazônica até o litoral sudeste, orientado de noroeste-sudeste. As projeções indicam a permanência do corredor de umidade ao longo dos próximos dias, e isto segue sendo um fator de preocupação para aquele produtor que pretende fazer a colheita da soja nesses próximos dias. Além disso, existem aí indicativos de poucas janelas de trabalho para os tratos culturais na região sudeste. Essas chuvas mais frequentes também ocorrerão na região norte e centro-oeste do país. As chuvas vão ocorrer em boa parte da região, especialmente na metade norte do centro-oeste. Os fatores que contribuem para a formação dessas chuvas são as instabilidades de altitude, o fator termodinâmico, quer dizer, calor e umidade, e a presença do corredor de umidade formada pela ZACAS. São esperadas chuvas volumosas sobre a metade sul de Goiás, centro e leste do Mato Grosso. Os volumes podem superar a marca de 40 milímetros pontualmente e com chuvas bem distribuídas. No entanto, uma massa de ar seco predomina o tempo sobre o Mato Grosso do Sul, mantendo as chuvas restritas ao extremo norte do estado. E agora você vai ficar com o comentário de Tainá Drogovic. Ela é zootecnista e analista da Scott Consultoria, que vai comentar sobre o mercado da pecuária de corte. Confira. Olá pessoal, sou Tainá Drogovic, zootecnista e analista de mercado aqui da Scott Consultoria. E hoje faremos um giro com as últimas novidades no mercado do boi gordo e também no mercado de reposição. Bom, do lado do mercado do boi gordo, nessa última semana, considerando a média das 32 praças pecuárias monitoradas aqui pela Scott Consultoria, houve uma queda de 0,7% ou de R$ 2,00 por arroba na referência aí do macho terminado. Com esse aumento do mercado doméstico aí sem força, a pressão de baixa no mercado tem pesado mais em algumas praças, como foi o caso do norte de Minas Gerais e Belo Horizonte, que teve um recuo de R$ 13,50 por arroba e R$ 12,50 por arroba, respectivamente, somente nessa última semana. Bom, para os próximos dias, a primeira quinzena do mês traz expectativas positivas para o consumo aqui no mercado doméstico. Mas nós esperamos aí grandes mudanças em função do atual cenário econômico. Vamos ficar de olho. E já do lado do mercado de reposição, essa pressão de baixa no mercado do boi gordo tem pesado sobre as cotações. No comparativo semanal, considerando a média de todas as regiões e categorias monitoradas entre machos e fêmeas anelorados, as cotações recuaram 1,5%. O menor ímpeto aí nos últimos dias foi na compra das fêmeas, típica para o período, resultando na queda de 1,7% na média de todas as categorias e estados monitorados. Já do lado dos machos, o recuo nas cotações foi de 1,3%. Bom, para os próximos dias, o mercado boi gordo deve continuar ditando o ritmo aí no mercado de reposição. Bom, por hoje é só. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. E agora eu vou conversar com Omar Shahini. O Omar ele é gerente de relações internacionais da Sedial Halal. E nós vamos falar sobre um tema muito importante.
Nós vamos falar sobre o aumento das empresas goianas certificadas para exportar para países árabes. Omar Chahine, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, para nós conversarmos sobre um tema muito interessante, que é a exportação, principalmente de alimentos. Tudo bem? Bom dia. Olá, Antônio. Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. É um prazer para nós, Omar, falar de um tema muito importante, porque se trata de um mercado, vamos dizer assim, muito valioso em termos de trocas, né, de produtos, e um mercado com alto valor, vamos dizer, em termos financeiros, né, Omar? Com certeza. O mercado halal é um mercado que cresce de uma forma muito rápida. É um mercado que cresce de 15% a 20% por ano. Hoje já movimenta cerca de 3,4 trilhões de dólares o mercado halal em geral, não apenas alimentos e bebidas, mas o mercado em si completo, né? E a tendência é que em 2024 chega a movimentar 4,8 trilhões de dólares. Então você vê a maneira que esse mercado cresce, a maneira que esse mercado se fortalece ano após ano também, e também devido, claro, ao aumento da população muçulmana. Hoje já se considera que existe no mundo 1,9 milhões de muçulmanos, e a estimativa é que até 2060, para cada 3 pessoas na Terra, um será muçulmano, ou seja, será 1/3 da população mundial. Isso faz, óbvio, que o mercado halal seja mais aquecido nos próximos anos e as empresas busquem certificação halal de uma maneira mais agressiva e também mais rápida do que anteriormente. Omar, eu tenho dado muitas informações sobre o mercado halal aqui no nosso programa, mas eu gostaria que você desse assim, uma visão assim, bem rapidinha, o que é o mercado halal? Assim, para as pessoas que às vezes não acompanharam, poder entender o que significa. Com certeza. A palavra halal é uma palavra árabe, origem árabe, significa lícito, permitido. Então, para o muçulmano, para a fé muçulmana, a fé islâmica, tudo aquilo que Deus criou é considerado lícito, é halal, exceto o que for mencionado no Corão Sagrado, que é os livros do muçulmano, ou nos ensinamentos do profeta Muhammad. Então, costumo dizer que o halal é muito além de uma certificação, uma conduta de vida. A vida do muçulmano deve ser de uma maneira lícita. Então, da maneira de como eu trato meu filho, como eu educo meus filhos, da maneira como eu faço negócios, as minhas finanças devem ser de uma maneira halal, o meu vestimento deve ser de uma maneira halal, como eu faço negócio, como eu me comunico com o próximo, tudo isso deve ser de uma maneira lícita. E a alimentação faz parte do ser humano, então por isso a alimentação também tem que ser de uma maneira lícita. E quando falamos de alimento em si, o que deixa o alimento ser ilícito? Existem alguns produtos que na fé islâmica é considerado ilícito, ou seja, não pode ser consumido, principalmente suíno e seus derivados, bebida alcoólica, e tem alguns produtos que é utilizado a sangue, né? Por exemplo, nós temos chouriço, que entra bastante sangue no produto, nós temos alguns produtos farmacêuticos e cosméticos que entra parte dos seres humanos, como a placenta da feminina, do humano e tal, então por parte de seres humanos também não é permitido. E nem o suíno, a carne suína, nem a pele do suíno, nem os ossos do suíno, nem nenhum produto derivado do suíno a banho, né, que é feito para o sebo e alguns lubrificantes, graxa, também não é permitido, ou seja, nada de origem suína é permitido, apenas, no caso, no animal, é permitido os animais que foram degolados ou abatidas da maneira correta, ou seja, bovino, caprinos, aves e ovinos, esses animais são permitidos desde que seja feito o abate halal, que é uma faca limpa, afiada, cortando as veias jugulares, traqueias, carótidas ou esôfagos. Então, resumindo rapidamente, isso aqui significa o halal na vida de alimentos, eu digo, né? Claro. E hoje existem vários produtos que são derivados de suíno, vários produtos que contêm um percentual alto no álcool, né? Por exemplo, nós temos suco de uva, que tem um percentual um pouco alto, em cima do limite que é permitido e não é considerado halal. Então, a empresa precisa se adequar a algumas normativas, algumas exigências, tem alguns produtos que têm uma certa tolerância, alguns itens, então a empresa se adequa a essas exigências e consegue a certificação e pode entrar no mercado de 1,8 bilhão de pessoas. Pois é, mas não é só a parte de alimentação. Nós temos, por exemplo, a parte de cosméticos, cosmetologia. Nós temos, por exemplo, a parte de vestuário, correto? Calçados, enfim. Existe aí uma gama muito grande
que é voltada para o que pode ser trabalhado com o mercado halal. E o Brasil parece que é um dos principais países certificados nesse processo halal, né? Com certeza, Antônio. Se você for ver o Brasil hoje, ele é líder em exportação de produtos, alimentos e bebidas halal no mundo. O Brasil exporta muito mais que o segundo lugar, que é a Austrália, né, no caso. E quando a gente fala de certificação halal para produtos, o Brasil sempre se destacou em certificar alimentos, especificamente aves e carne bovina. Porém, ultimamente, vários outros produtos começaram a se adequar, a entrar na cadeia produtiva halal também. Você acabou de mencionar alguns deles, né? Farmacêuticos e cosméticos. Para você ter ideia, nós temos países do da Ásia Oriental, Malásia, Indonésia, Singapura e Sultanato de Brunei, que eles formam como se fosse um dos principais players do mercado halal. Eles passaram a exigir certificação halal para qualquer produto farmacêutico e cosmético que entra no país deles a partir de novembro do ano passado, dia 18 de novembro. Passou a ser uma exigência daquele mercado. Então, você não consegue mandar o seu produto farmacêutico ou cosmético para esse mercado. E a mesma coisa deve acontecer nos países do Golfo Árabe. Isso faz com que as empresas hoje já se procuram a certificação halal, já estão se adequando para não correr nenhum risco de ser bloqueado nos próximos meses, porque essa demanda está aparecendo aos poucos e a gente já estamos alertando as indústrias aqui no Brasil a se adequarem ou conseguirem a certificação halal. Então, a gente fala da certificação halal, a gente costuma dizer que é from farm to fork, da fazenda até o garfo. Então, certificamos grãos, ração animal, abate de animais halal, claro, armazéns, transportadoras de alimento, processo de catering, produtos químicos, sanitizantes, lubrificantes, graxa, farmacêuticos, cosméticos, até mesmo existe a moda halal, vestimento halal, existe turismo halal. Hoje podemos dizer que Foz do Iguaçu será o primeiro destino de turismo halal no Brasil, onde os muçulmanos poderão vir até o Brasil, eles vão encontrar um hotel servindo alimentos halal, hotel adequado culturalmente, com uma equipe capacitada para poder receber esse turista muçulmano aqui no Brasil, uma coisa que não existe na América Latina, então seria o primeiro destino. E o Brasil tem essa possibilidade, nós temos vários setores que precisam ser explorados, no bom sentido, claro, para poder levar esse produto ou esse serviço ao mundo islâmico. Omar Shahini, o nosso tempo, infelizmente, esgotou, mas eu quero trazê-lo mais vezes aqui, porque tem muita coisa que a gente tem que passar para o público. O público tem que conhecer a importância do Brasil e a importância do mercado halal. Pode ficar tranquilo que nós vamos entrar em contato com você para nós termos uma conversa mais prolongada um pouquinho. Muito obrigado, Omar Shahini, agradeço muito a sua participação aqui e até a próxima, ok? Eu que agradeço, Antônio, muito obrigado, foi um prazer e vou aguardar seu contato, sim, será um prazer participar novamente aqui com vocês. Um abraço, obrigado. E depois do intervalo nós vamos falar sobre ferrovia, vamos falar da malha ferroviária e da implantação de novos trechos e também sobre um tema muito interessante voltado para o meio ambiente. É um minutinho só, nós voltamos já. As compras estão pesando no bolso? Na promoção Supermercado Ano Inteiro da 99,5 FM, você pode faturar R$500 em Vale Compras todo mês até o fim do ano. Fique ligado na rádio que é primeiro lugar em audiência e saiba como participar. Promoção Supermercado Ano Inteiro da 99,5 FM. A gente ouve porque gosta. 99,5. Oferecimento Cartão Bretas, um mundo de vantagens para você. Faça já o seu. TV Serra Dourada, a TV do seu tempo, o tempo todo com você. E se o melhor para o seu agronegócio também for o melhor para todo mundo? Existe alternativa. Com a nossa parceria, seu agronegócio cresce e faz toda a sua região crescer junto. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais para o seu agronegócio, taxas justas e atendimento próximo em todos os canais. Escolha o Sicredi, onde seu agronegócio rende um mundo melhor.
Hoje eu estou no Movimento Mais Brasil com meu amigo Tiago para entender um pouco mais sobre esse movimento e tem levado vários benefícios. No Movimento Mais Brasil você tem os benefícios contra furto, roubo, colisão, danos naturais, com assistência técnica 24 horas em todo o território nacional. Aqui você também garante desconto em lojas, farmácias, postos de combustíveis e até no delivery, sabia disso? Então ligue 0800 062 4727. Você aí que completa 18 anos neste ano, o dever te chama. Você tem que fazer o seu alistamento militar. O prazo vai até 30 de junho. E o melhor jeito de você se alistar está em suas mãos, o seu celular. Baixe o aplicativo do Exército Brasileiro ou acesse o site alistamento.eb.mil.br. Aliste-se, o dever te chama. O Vovô Raul tá te esperando para conhecer mais um novo talento. Neste sábado, 2h15 da tarde, tem Programa Raul Gil. Agronegócio. Oferecimento Sicredi, onde o seu agronegócio rende um mundo melhor. Eu estou de volta e agora nós vamos falar sobre ferrovia. Nós vamos falar da malha ferroviária, da implantação de novos trechos. O avanço do Congresso Nacional para instituir o marco legal das ferrovias está garantindo ao Mato Grosso a expansão da malha ferroviária. E um dos projetos que vão colocar o Estado no seu mais alto nível de competitividade. O Ministério da Infraestrutura aponta sobre os pedidos de autorização para implantação de novos trechos entre Lucas do Rio Verde, a Sinop, Santa Rita do Trivelato, também a Sinop, e Nova Mutum, a Campo Novo dos Parecis, Bom Jesus do Araguaia, a Água Boa, e Primavera do Leste, a Ribeirão Cascalheira, e Sinop, a Moraes Almeida, lá no Pará. Até o momento, o Ministério da Infraestrutura recebeu, ao todo, 76 requerimentos para construção e operação de ferrovias pelo regime de autorização, perfazendo 19 mil quilômetros de novas ferrovias privadas, cruzando 16 unidades da federação e investimentos que ultrapassam 224 bilhões de reais. Em todos esses projetos ferroviários, a expectativa é de que sejam criados 2,6 milhões de postos de trabalhos diretos e também indiretos, além da diminuição do custo de transporte, da emissão de CO2 e a modernização da malha ferroviária nacional. Atualmente, uma empresa logística tem autorização para implantação do trecho entre Água Boa e Lucas do Rio Verde. O novo ramal terá 508 quilômetros de extensão, com foco no transporte de cargas como grãos, fertilizantes, farelo de soja, entre outras. Esse mesmo trecho também foi solicitado por uma multimodal. A ligação Água Boa Lucas do Rio Verde integra o projeto de implantação da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, que é a FICO, cujo primeiro trecho está em Mara Rosa, aqui em Goiás, até Água Boa, e já está sendo construído pela Vale. A FICO vai se conectar à ferrovia Norte-Sul. E agora eu vou conversar com Hélio Jove. O Hélio, ele é engenheiro ambiental e ele é diretor da Supremo Ambiental, uma das mais importantes empresas aí ligadas ao meio ambiente, principalmente quando você vai usar alguma área na sua propriedade rural,
Não faz a revelia, não. Procura o jovem para ele te orientar. E nós vamos falar sobre a nova lei de passivos ambientais aqui no estado de Goiás. Hélio Jovem, mais uma vez, bom dia, obrigado pela sua presença. Tudo bom? Tudo bem, Toninho. Eu que agradeço ótimo. Mais uma vez, tá? E está aqui cumprindo nosso propósito, que é ajudar o agronegócio. É verdade. Ô Hélio, eu falei aí, você é o dono. O Hélio é o dono da empresa, pronto. Da Supremo Ambiental. Fica inventando os nomes aí, não precisa. CEO, não sei o quê, né, Toninho? Da Supremo Ambiental. E ele vem fazendo um trabalho aí fantástico dentro dessas outorgas, dentro do trabalho que as propriedades rurais e indústrias também precisam de ter toda a documentação certinha. Hélio, nova lei de passivos ambientais em Goiás. Como é que está essa situação? Toninho, é mais uma revolução no estado de Goiás. Sim. É o primeiro estado que cria essa legislação. O que significa isso? Você que tem a sua fazenda, algum passivo ambiental sem ter regularizado, você pode regularizar agora e tem várias situações que pode favorecer o produtor nesse sentido, com redução de multa em 60%, dependendo da época, se foi antes de 26 de dezembro de 2019, não tem que reparar o dano, desde que não seja dentro da área de preservação permanente, nem dentro da área de reserva legal. Você teria que... Você tem essas circunstâncias para resolver, mas você tem que regularizar a sua propriedade. Então, se você tiver alguma atividade que é obrigado a ter o licenciamento ambiental, você vai ter que regularizar essa questão ambiental também. Então, começa desde a regularização que eu sempre falo na propriedade rural, é regularizar o CAR. E depois, se tiver algum passivo, alguma atividade que precisa de licenciamento ambiental, tem essa lei agora que veio para ajudar o produtor, principalmente o produtor rural nesse caso. Hélio, eu tenho certeza absoluta que quem está nos acompanhando aí, pelo menos a maioria, vamos dizer assim, é meio fora do esquadro dessas normativas que tem por aí. Não liga muito, não, ninguém vai ver, e vão fazendo, é só um pedacinho que eu vou tirar... Mas pode complicar a vida da pessoa, não pode? Bastante, Toninho. Hoje o órgão ambiental ele tem um sistema de mar de satélite que ele olha quase que online, para não falar assim, dentro de uma hora. Então, quer dizer, se você tira qualquer tipo de vegetação, corta sem autorização, além da questão criminal, aí tem o processo administrativo, tem a multa, tem a questão civil. Então, hoje é muito rigoroso essa questão. E tem outro negócio, né? Todo mundo hoje tem celular. Todo mundo é fácil de gravar, de filmar, de denunciar, então tem esses detalhes também. Eu me lembro um vizinho meu lá de propriedade rural, deu lá um vento tal, e caiu um pé de cajuzinho de cerrado. Uhum. Caiu por cima da cerca, para o lado da estrada. Uhum. Aí, estragando a cerca, tal, não tem como você pegar o pé e enfiar o pé de novo. O que ele foi? Pegou a motosserra e torou o pé. Uhum. E lá é trilha para o pessoal que passa de bicicleta. Rapaz, e fotografaram ele, moço, até ele provar que tinha dado um vento e que derrubou, não foi só aquela árvore, foram inúmeras árvores e realmente foi verdade mesmo. Olha, esse cara penou, viu? Então, aí esse exemplo é uma árvore, né? E quando ele desmata alguma área que é vegetação, então é muito mais fácil do pessoal descobrir. Então seria interessante, quem está nos acompanhando e tem dificuldade ou tem algum problema, ligar para você, por exemplo, para você orientar, olha, eu tenho uma propriedade, talvez ele tira foto, mostra. A questão é o seguinte, Toninho, é muito complexa a legislação ambiental. Complexa, então, né? eu vou estar sempre à disposição, pode ligar no meu WhatsApp, pode entrar nas minhas redes sociais, falar comigo, que é meu próprio nome, Hélio Jovem. Então, Hélio Jovem sem H, hein? Exatamente. Não tem H. E o jovem é sem o M, é Jovem. Jovem. Então, o telefone do Hélio é o 629-8405-7480. 629-8405-7480. Se você tem alguma dúvida, e eu tenho certeza absoluta que a maioria das pessoas tem problema. Com certeza. Problemas seríssimos, e às vezes não está sabendo, é interessante, liga para o Hélio, bate um papo, conversa, mostram o que é, ele puxa do satélite, né? Exatamente. Tem condição de fazer isso? Tem sim. É importante a questão que eu estou falando que com essa nova lei não tem que reparar o dano, mas se for dentro de área de preservação permanente ou reserva legal, tem que recuperar o dano, tá? Isso é só fora dessas áreas que a gente fala, área de uso e ocupação do solo, quer dizer, você pode utilizar ela como atividade para poder
ter a sua rentabilidade e o seu negócio. Bom, e o sujeito que tem lá uma reservinha e tal, não podia mexer, ele foi lá e mexeu. O que acontece? Hoje funciona o seguinte, a gente tem que analisar a época, se Sim. é antes ou depois de 26 Semana de dezembro. passada. Aí ele já tem que reparar o dano. Porque somente antes de 26 de dezembro de 2019 que não, desde que seja fora da APP e da reserva. Mas ele tem 60% de desconto, ele pode fazer uma servidão ambiental dentro da própria propriedade de 1 para 1, ou ele pode comprar uma área dentro de um parque. Então, tem várias formas hoje, Toninho, da pessoa resolver o problema. Anteriormente, era difícil, porque levava uma multa dessa, demorava 3, 4 anos para analisar uma defesa. Entendi. Então, hoje tem a audiência de autocomposição, como tem uma audiência de trabalhista, que você vai ali fazer um acordo, entendeu? Então, a pessoa hoje, na verdade, ele não resolve as questões se ele não quiser, porque tem várias situações possíveis de fazer isso. E tem o mais importante, né? Tem a prova documental, que é a fotografia de satélite. Exatamente. Né? Imagem de satélite, não né? precisa ir na propriedade, né, Toninho? A dificuldade do órgão ambiental antes era ter gasolina, entre aspas, né? Era ter gasolina para o órgão ir lá. Hoje não precisa sair de um computador para fazer vistoria em várias fazendas no mesmo dia. Escuta, e hoje, essas imagens de satélite que nós temos hoje, por exemplo, se eu entrar no computador agora, for lá no meu sítiozinho lá, aquela imagem é uma imagem de quando? Ou é atual? Isso depende do satélite. Aí tem vários tipos de satélites. Tem americano, tem chinês, tem brasileiro, tem vários satélites. Então, isso vai depender do satélite. E também, cada satélite tem uma resolução. Tem aqueles que tiram uma fotografia com a distância de 1 metro, de 2, de 5, de 10, entendeu? Então, isso vai depender muito do satélite. Bom, mas um deles tem foto atual. Todos têm foto. Todos têm foto atual? Praticamente todos. E muitos é de 1 em 1 minuto, praticamente. Então, meu filho, você que está nos acompanhando, fique de olho, porque esse negócio de estar derrubando árvore aí é um negócio muito sério, viu? A gente não liga muito, num passado aí distante, a gente fazia o que bem entendesse, né? Exatamente. Hoje já não é desse jeito. Não, e outra coisa, essa questão também, o pessoal que tem agricultura. Era pecuária, passou a ser agricultura. Sim. Quer dizer, pecuária tem uma árvore aqui, tem outra ali, até para sombra para o gado, né? Tem. Hoje você pode cortar essas árvores, a licença fica pronta de 12 a 30 dias, de forma legal. Então, dá para fazer você produzir com sustentabilidade e dentro da legislação. Basta procurar alguém que vai te orientar como a legislação precisa e aprovar junto ao órgão ambiental. Bom, então, mais uma vez, esse tema que eu estou com ele aqui é um tema muito interessante. Se ligue nesse fato, porque às vezes um descuido, uma bobeira, ninguém vai ver, tem gente vendo. Tem um monte de satélite aí em cima, te fotografando, e às vezes vai pegar até você, não é, Hélio? Tem, acontece. Acontece. É muito nítido, a resolução é muito próxima mesmo. Tá. Então, você que está nos acompanhando, ligue para o Hélio, é o 62 98405 7480. É isso mesmo, né, Hélio? É isso mesmo. Uma situação também, Toninho, que é importante, que dependendo do porte do empreendimento, ele pode estar fazendo esse licenciamento e essas regularizações no próprio município, o que facilita e que anda mais rápido. Pronto, aí ó, tá vendo? Hélio, mais uma vez, muito obrigado pelas suas informações aqui, eu acho que contribui demais da conta, muito. E muita coisa que eu não sabia e você também não sabia, foi esclarecido aqui agora. Hélio, mais uma vez, obrigado, e nós estamos aqui abertos a qualquer novidade que quiser, você já é figurinha carimbada nossa aqui, tá bom? Eu que agradeço, Toninho, e vou estar sempre à disposição para ajudar o produtor rural, a indústria, a mineração, quem produz no país. Tá certo. Obrigado, Hélio. Valeu, obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase. As pessoas podem duvidar do que você diz, mas elas acreditarão no que você faz. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. De segunda a sexta, um programa cheio de boas notícias e muita alegria. Na hora do almoço, logo após o Jornal do Meio-Dia. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.